E a redução de 35% do IPI estimula o consumo e competitividade da indústria. Para falarmos mais sobre isso, agora aqui no Jornal da Manhã temos um convidado. Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel. Obrigado, presidente, pela presença aqui. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Vitor, Kalina e todos que estão conosco. Presidente, esse reflexo deve chegar ao consumidor em breve também ou ainda demora? Porque a gente sabe que, claro, para a indústria foi uma excelente notícia, né? Esse corte de 35% acima até do que era esperado. Mas e para o consumidor, esse benefício vai chegar e quando? Esse benefício, antes de mais nada, ele vai ao encontro de uma necessidade do país, que é reduzir a carga tributária, porém com responsabilidade fiscal. O Brasil precisa voltar a crescer para que a gente possa ter uma estrutura de futuro mais adequada. No entanto, essa questão da redução do IPI, ela certamente vai chegar aos preços. Isso não é imediato. O país está passando por, assim como outros países, por um processo inflacionário bastante complicado. E nos setores onde há uma concorrência mais intensa, isso chega mais rápido. Nos setores que têm concorrência não tão intensa, chega um pouco mais devagar, mas chega. Até porque o mercado, por estar, digamos assim, andando meio de lado, ele exige cada vez mais que você tenha uma competitividade aumentada. E a redução do IPI vai ao encontro dessa proposta de nós termos aí preços mais baixos, ajudando no consumo e, consequentemente, puxando produção e puxando emprego e investimentos. É claro que isso não é uma panaceia. Vai na direção correta, uma decisão que deve ser aplaudida, que o governo federal tomou, mas outras questões estão sempre em jogo. A própria reforma tributária mais abrangente é crítica para que nós tenhamos algo mais racional. Mas a direção é certa e nós temos que aplaudir essa decisão e sim, o consumidor vai perceber isso à frente. No entanto, como nós estamos, como eu falei anteriormente, vivendo um processo inflacionário complicado, você pode ter, no mínimo, uma atenuação daquilo que seria um potencial aumento que não ocorrerá na medida em que o IPI foi reduzido nesses 35%. Bom, o senhor mencionou a reforma tributária, a importância aí da redução do IPI. Eu gostaria de saber como é que está o mercado, o setor têxtil neste momento, presidente, pós-pandemia, se o setor sofreu bastante durante a pandemia, como é que está essa recuperação? Uma história longa fazendo-a curta. Segundo semestre de 2020, muito forte. Início de 2021, sofrendo o segundo impacto da pandemia. A partir de abril, maio de 2021, retomada. Último trimestre de 2021, redução do consumo. Início deste ano, janeiro, fevereiro e março, um consumo andando de lado. A produção caiu no início do ano, principalmente a têxtil, porque o comparativo era forte do início de 2021 em termos de produção, não tanto de consumo, mas agora começam a se encontrar novos pontos de equilíbrio num ano em que o PIB não apresenta uma expectativa de crescimento forte. Apesar da geração de emprego, a renda continua, como todos sabem, não conseguindo acompanhar a inflação. O produto têxtil é um produto de primeira necessidade, mas, de alguma maneira, é uma compra que pode ser postergada por algum tempo. Então, eu diria que a expectativa desse ano é fechar com ligeiro crescimento, com ligeira geração de postos formais de trabalho, muito diferente do que nós tivemos no ano passado, que foi um crescimento muito robusto. Também é preciso considerar que parte da base de 2020 influenciou esse resultado, e onde nós geramos aí quase 70 mil postos formais de trabalho. Esse ano não estamos esperando isso, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo no país e no mundo. As nossas exportações crescem, mas esse ano crescendo a um ritmo mais lento do que do ano passado, pelas razões que nós todos estamos acompanhando aí do cenário internacional. Então, é um ano de ajustar as empresas, trabalhar com muito olho no caixa, para não perder liquidez, o crédito está mais caro, tudo isso fazendo com que o cenário, a questão eleitoral que eu estava acompanhando vocês antes, traz turbulências, traz insegurança, traz incerteza. Então, é um ano que prenunciava-se um ano com dificuldades de previsão, mas ela está excedendo essa dificuldade prevista, por conta inicialmente, principalmente, melhor dizendo, da guerra, e por todos esses efeitos colaterais, acompanhando aí os lockdowns na China, enfim, o mundo, como há quem diga que é o mundo 3V, variáveis variando violentamente. Então, nós temos que estar o tempo todo monitorando esses acontecimentos para tomar as decisões empresariais mais adequadas. Mas o final da história é de que não vai ser um ano de robusto crescimento, consequentemente,
a indústria têxtil e confecção também caminhará num ritmo como esse do crescimento do PIB. Presidente, a pergunta agora é do nosso comentarista Alfredo Scaff. Bom dia, presidente Fernando Pimentel. Parabéns pela sua gestão na ABIT, um setor de extrema importância para o país, que emprega muito e, como o senhor mesmo disse, o governo federal está em absoluta sintonia com a ABIT, com o setor têxtil e fez o seu dever de casa. A minha pergunta é o seguinte: os governos estaduais, o senhor sente essa mesma sintonia, essa mesma predisposição da redução da carga tributária para que haja um aumento de competitividade, emprego, produção e consumo, isto é, o ciclo virtuoso? Olha, Alfredo, é uma pergunta muito bem posta, muito obrigado por fazê-la, porque todo mundo olha sempre para Brasília. O Brasil tem um fascínio por Brasília, deveria ser menos Brasília, mas não é. E temos aí os entes nacionais, os outros entes nacionais, como estados e municípios, que têm o seu papel. Eu diria que depende da unidade da federação. Tem unidades da federação, pelas razões que você expôs, é um setor que está em todo o território nacional. Ele é um empregador de mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente, de todos os estratos educacionais. É importante que se diga que mais da metade tem o ensino fundamental completo. O grosso das pessoas que trabalham no setor, da grande população que trabalha no setor, é uma população feminina, mais de 75%. Então, por ser um setor com essas características, ele interessa para os desenvolvimentos regionais também. Há uma concentração maior em São Paulo, em Santa Catarina, em Minas, mas você tem atividade têxtil. Eu estava essa semana na Bahia, vendo iniciativas importantes naquele estado, um estado grande, com 15 milhões de habitantes. Então, cada governo atua dessa maneira e é muito importante que você tenha essa interlocução forte com os governos estaduais, porque o federal realmente, numa união, numa federação como a nossa, tem um poder enorme, mas os estados também têm muito a fazer nas suas políticas, sejam elas de impostos e tributos, sejam elas de infraestrutura, sejam elas educacionais, de pesquisa e iniciação científica, que todos esses, e principalmente os estados mais desenvolvidos, têm essa característica de terem os seus centros de inovação, universidades, etc. Então, em maior ou menor grau, esse é um tema recorrente para ser discutido nos estados e também nos municípios. Grandes municípios são maiores, muitas vezes, que estados, apesar do poder tributário deles ser bem menor em termos de capacidade de incentivar por esse lado, mas tem relação com licenciamento, tem relação também com o ambiente, tem relação com segurança de alguma maneira, com toda a infraestrutura urbana que facilita ou não facilita a atividade econômica do nosso setor. Mas sim, por ser muito capilar, ele está no radar de todos os governantes. Em maior ou menor grau, o setor tem políticas mais específicas para fortalecê-lo nessas unidades da federação, nessas 27 unidades da federação. Muito bem, ouvimos aqui o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel. Obrigado mais uma vez, presidente, pela entrevista e um ótimo final de semana. Para todos nós, um grande abraço, saúde e paz.